É exatamente isso. Chamei para você aqui, na verdade, para a gente tratar de um assunto, né? Bem assim, bem característico do que está acontecendo no Brasil. Tanto o Xandola quanto o Luciano Huck acabam de dar um golpe tenebroso, triste, em cima da Jovem Pan. A Jovem Pan, que inclusive teve o seu presidente, né, o Tutinha aí, por vontade própria. Eu não sei se é porque ele saiu de livre e espontânea pressão, mas o Tutinha, por exemplo, foi obrigado a se afastar do comando da presidência da Rádio Jovem Pan por conta de um movimento muito perigoso que se chama Sleep Giants. Esse movimento foi trazido para o Brasil através do Luciano Huck. É uma espécie de uma agência, tá? Essa agência ela faz contatos diretos com as emissoras de rádio, de televisão, toda sorte de veículo de comunicação, fazendo pressão a estas empresas, tá, de comunicação, como, por exemplo, a própria ferramenta poderosa que nós temos aqui, que é o Google, dizendo para essas empresas, por exemplo, né, tomarem cuidado, porque a partir de agora eles estarão filtrando as grandes marcas, os grandes patrocinadores, aonde eles devem investir o dinheiro de publicidade das suas marcas, e que a partir de agora eles estariam alertando, né, que essas marcas não devem, por exemplo, divulgar em canais, né, que são contrários ao seu viés político. E o viés político do Sleep Giants é um viés esquerdista. É um viés completamente contrário aos princípios deste movimento de direita que nasceu no Brasil, que é conservador, a favor da família tradicional, é o que ama Deus, que respeita as leis de Deus, patriotas, anticorrupção, que defendem pautas importantes como, por exemplo, nós somos contra o aborto, a ideologia de gênero, não é verdade? Esse movimento perseguitório, inquisitório contra os pais de família que são héteros e que não aceitam a doutrinação LGBTQIA+, por exemplo, nas escolas. Eles são contra. Pelo contrário, eles patrocinam esses movimentos, eles incentivam essas marcas, por exemplo, a assumirem essas pautas, como, por exemplo, neste final de semana eu estive no shopping para comer um lanche com a minha filha e uma determinada franquia de hamburgueria que eu amo, que eu gosto dos lanches de lá, fui obrigado a comer em outro lugar, porque tinha coroinha, uma coroa, né, de papelão para colocar na cabeça das crianças com a logomarca da empresa e uma outra coroa de papelão com a bandeira, né, desse movimento inquisitório no Brasil, ao qual eles querem empurrar goela abaixo para que a gente aceite de todas as formas que eles estão certo, que eles são os normais e nós somos anormais por não achar interessante, por exemplo, banheiro transgênero, não é verdade? Aonde, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos e eu ficaria extremamente inconformado se eu soubesse que no banheiro da minha filha estaria entrando um marmanjo, né? Só porque botou uma saia, ele acha que ele é mulher e tem dado problema por aí, porque é algo completamente fora da natureza do homem. O homem sem limite, ele vira um monstro, ele vira um bicho. Tira o limite do homem, você vai ver aonde ele vai parar. E eu, por exemplo, recusei de comer o lanche nesta franquia enquanto ela estiver promovendo esta campanha. Como cristão que sou, como conservador que sou, eu não gasto meu dinheiro nessa empresa e o meu dinheiro também vale. Eles precisam perceber isso daí. Esse Sleep Giants é mais ou menos isso o movimento, tá, gente? Estou explicando bem por cima. Ele é apadrinhado no Brasil pelo Luciano Huck. Ele prega para que essas big marcas, essas grandes marcas, não patrocinem programas, conteúdos, nem na internet, nem na TV aberta, nem em rádio nenhum, de pessoas que tenham um discurso direitista conservador, por exemplo. E a Rádio Jovem Pan perdeu uma ação, né, que foi movida
o inquérito que foi aberto pela Polícia Civil de São Paulo a pedido da Rádio Jovem Pan, ao qual tinha como alvo de campanha a desmonetização de o que eles chamam de grupos extremistas. Ou seja, são verdadeiros inquisitores, né? São verdadeiros... eles têm, né, uma máxima de falar sobre liberdade de expressão. Eles defendem com unhas e dentes a livre expressão e o pensamento, por exemplo, da turma deles, mas, por exemplo, eles não toleram um contraditório. Nós não podemos falar. E o Xandola, por exemplo, deu perca, né, para o grupo Jovem Pan a partir de um inquérito, de uma investigação aberto aí pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu já conto mais detalhes para você daqui a pouquinho, tá certo? Antes de mais nada, eu quero convidar você a trabalhar comigo, é isso mesmo. Quer trabalhar comigo? Quer ganhar uma grana? Quer faturar entre 2 e 10 mil reais por mês? Trabalhando em uma plataforma segura, em uma plataforma séria, ao qual tem muitos anos que nós já divulgamos aqui, e você gostaria de ganhar dinheiro conosco? Então clica aqui no link da descrição, Meu Novo Trabalho, e venha trabalhar com a gente. A oportunidade é agora. Rodrigo, eu quero saber mais se eu tenho competência para estar trabalhando aí com vocês. Olha, eu posso garantir que sim. Só não trabalha conosco, só não assume essa oportunidade quem não quer. É independente de idade, de classe social, se sabe mexer ou se não sabe mexer com informática, computador, tecnologia, não tem nada disso. A plataforma já está pronta, a ideia já está pronta, nós queremos ensinar você. O link, querido, ele está aqui na descrição, tá certo? Ele está aqui na descrição, Meu Novo Trabalho. Clica lá que você vai assistir um vídeo, você vai ser direcionado a uma página e certamente você vai obter mais informações. Tá certo? Vamos lá então? Aí está, né, o Xandola. O ministro Xandola arquivou e botou um ponto final em uma investigação aberta a pedido do grupo pan-americano, a Rádio Jovem Pan, contra o grupo extremista Sleep Giants Brasil, o SGB. O ajuntamento, né, promoveu uma campanha nas redes sociais para boicotar a emissora. Em linhas gerais, o grupo cita anunciantes em tweets e pergunta se eles coadunam com um suposto comportamento golpista da campanha, que também estaria disseminando fake news, né? Intimidando patrocinadores, tá? Cancelaram contratos, intimidados, patrocinadores cancelaram contratos importantes com a Jovem Pan. Dessa forma, a emissora ela acionou a Polícia Civil de São Paulo em janeiro deste ano, que abriu um inquérito para descobrir os responsáveis e também os financiadores deste grupo, que apelou, tá? E o grupo apelou à Suprema Corte Brasileira. Agora, muito interessante, né? Como que o sistema é bem fechadinho, né, gente? Vocês já perceberam isso daqui? Desde os partidos políticos satélites do PT, pra você ver, o Bolsonaro tá para perder o mandato dele por causa de que foi impetrado na justiça uma ideia do PDT, do partido do Ciro Gomes, não é verdade? Aí o partido do Ciro Gomes, inclusive, mandou o seu advogado lá no TSE, que fez um discurso dando até tapa na mesa, porque devido à moral, a entrada, né, que o nosso amigo Xandola, por exemplo, dá para esses caras. Qualquer coisinha eles acionam os poderosos da toga, e é engraçado, eles sempre dão a favor de qualquer pessoa, qualquer um. Se entrar o Zé do Boteco, se ele invocar e entrar com qualquer ação na mais poderosa corte brasileira, que deveria ser extremamente disputado para você conseguir qualquer tipo de ação na bancada,
ali dos 11 ministros, né? Porque trata-se da última instância, o poder, né, do poder judiciário, né? Eles são a última, assim, eles são os poderosos, os guardiões da Constituição Federal, são autoridades de um poder extraordinário, né? A caneta poderosíssima, eles podem tudo eles podem, né? Mas não importa se eles têm pilhas e pilhas e pilhas de processo. Qualquer notinha de partideco político, de deputado, de vereador, sabe, de qualquer pessoa, o Sleep Giant, essa turminha aí, qualquer notinha que manda pra lá. Chega a notinha lá, chegou a notinha, aí eles vão olhar assim... isso daqui o que é? Esse aqui é demanda de aposentadoria, esse aqui é demanda de, sei lá, de empresa, esse aqui é uma demanda, qualquer demanda judicial que tiver, né? Espera, entra na fila aí. Agora, se a notinha chega lá, esquerda contra direita, esquerda contra direita? O que é? Tá, esse movimento aqui é por nós? Se é por nós, não é contra nós, é contra eles, então, indeferido. Foi lá e cancelou essa investigação que a Jovem Pan pediu para poder entender quem é que estava financiando esse grupo, o que eles estavam ganhando, por exemplo, e promover uma ação tão forte, por exemplo, boicotando e intimidando os patrocinadores da Pan, provocando lucro incessante, por exemplo, atrapalhando o meio de sobrevivência, secando a fonte, por exemplo, da Rádio Jovem Pan, por conta que a Pan ela tem um posicionamento político contrário, por exemplo, da Globo, né? Contrário, por exemplo, da Band, contrário, por exemplo, da TV Cultura, que é uma TV pública, paga com dinheiro do povo, que tem a Verinha Magalhães, lá, por exemplo, lá no Roda Viva, onde ela faz um baita de um estrago na sua audiência, só leva a gente ali para descer o cajado, descer o bambu, por exemplo, no Bolsonaro. Então, é lamentável que um movimento deste, trazido para o Brasil pelo Luciano Huck, apresentador, diga-se de passagem, da Globo, não é verdade? Apoiado por todo esse mecanismo de esquerda que tem no Brasil, e é lamentável a falta, por exemplo, de isenção, essa que é a grande verdade, falta de parcialidade, de imparcialidade, por exemplo, da poderosa corte brasileira, que seja lá o que for, rapidamente, se é a favor do Bolsonaro e é contra o Lula, por exemplo, a caneta come, pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Ou eu estou errado. Só se eu estiver muito errado. Só se eu estiver vivendo no mundo da lua, né? Coloca para mim aqui nos comentários, é muito importante. Dê a sua opinião sobre o que você pensa de tudo isso. E nós voltamos daqui a pouquinho, se Deus quiser.